Olá, seja bem-vindo ao terceiro e último episódio da quinta edição do PET Discute, uma parceria entre o PET de Rádio, Televisão e Internet da Unesp de Bauru e a TV Unesp. Nesta edição, falamos sobre a inteligência artificial e onde ela está aplicada em nosso cotidiano. No primeiro episódio, tratamos da utilização da inteligência artificial para a produção audiovisual. No segundo episódio, sobre produtos interativos criados a partir da IA. E hoje, para encerrarmos a nossa quinta temporada, conversaremos um pouco mais sobre a relação entre a inteligência artificial e as mídias sociais, algo que permeia muito nossa vida. Vamos entender como os algoritmos das redes sociais funcionam e, mais especificamente, sobre como isso atinge os usuários. Antes de chamar nosso convidado, vamos conferir um rápido VT que irá introduzir aos temas que iremos percorrer hoje. Estamos o tempo todo conectados às redes sociais. Compartilhamos nossas vidas, acompanhamos os nossos amigos, conferimos notícias do que está acontecendo, recebemos recomendações do que comprar e consumir. Tudo isso na palma da nossa mão. Mas, como todas essas informações são organizadas de forma tão atrativa? São os algoritmos por trás disso. Eles nos acompanham o tempo todo para tornar nossa experiência online cada vez mais agradável e vem ficando mais inteligente. Às vezes chega a ser assustador como esse tipo de conteúdo é tão específico e somos observados o tempo todo. Isso é algo que devemos temer? Bom, então agora deu para ter uma ideia de como os algoritmos trabalham juntos das redes sociais. E para nos ajudar com esta questão, convidamos o Henrique Pereira, doutorando em comunicação pela Unesp e com pesquisa relacionada à utilização de tecnologias de inteligência artificial no audiovisual. Membro do Centro de Pesquisas Sociossemióticas da PUC, USP e CNR e do Grupo de Estudos Audiovisuais da Unesp, além de ser coordenador dos cursos de Comunicação e Cinema do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio. Henrique, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui no estúdio com a gente. Oi, Fábio, obrigado pelo convite. Henrique, como mencionamos, nesse episódio nós vamos falar sobre o uso da inteligência artificial associado às mídias sociais. E depois de conferir o VT, a dúvida que ficou é, às vezes a gente consome conteúdos tão específicos que parece que estão sendo observados. Isso é algo que devemos temer ou não? Eu acho que nem é uma questão de parecer que estamos sendo observados. Nós, de fato, somos observados. A lógica dos algoritmos das redes sociais é uma lógica de compreender, analisar, capturar todos os nossos dados de navegação. Então, quando, por exemplo, a gente está navegando em um site e aparece aquela janela, você é um robô? E a gente tem que clicar naquelas 3 imagens que a gente está dando permissão para que aquele site acesse o nosso histórico de navegação. Quando a gente acessa o Instagram, quando a gente acessa o TikTok, ele analisa todo o nosso perfil de consumo de vídeos. Então, sim, nós somos observados. Temos muito o que fazer em relação a isso? Não. A lógica das redes sociais, a lógica da internet, é uma lógica que eles, por entregarem um conteúdo aparentemente gratuito, forçam que a gente entregue para eles nossos dados de navegação. O que a gente pode fazer em relação a isso? Eu acho que essa é a questão. Não acho que a gente tem que ter medo, porque é algo que todos que estão na rede estão passando, então todos os dados estão sendo capturados de uma forma ou de outra. Mas a gente tem que observar como que esses dados estão sendo utilizados. Existem políticas internas dentro das empresas de redes sociais, de determinadas áreas dentro das áreas da informática, da cybercultura, que estão analisando especificamente como esses dados são tratados pelas empresas privadas, se esses dados são vendidos, se esses dados são utilizados apenas para produzir novos conteúdos que vão nos impactar. Eu acho que é importante a gente recuperar aquele caso do Cambridge Analytica, que aconteceu com o Facebook durante as eleições que acabou elegendo o presidente Trump. Efetivamente, a gente percebeu que houve uma captura de dados e foi vendida para uma empresa terceira para ajudar na eleição do presidente Trump. Isso é seríssimo, porque essas redes sociais não estão apenas entregando conteúdos de entretenimento. Elas estão manipulando de um determinado nível a composição política de um determinado país. Sim. Isso é um caso extremo, mas pequenos outros usos também podem causar impactos na nossa sociedade. Então, eu acho que nós, enquanto usuários, e especificamente dentro de uma universidade que pensa a comunicação, é entender, ok, os dados foram capturados, nós não temos muito o que fazer em relação a isso, mas como que a gente vai
analisar o que essas redes sociais estão fazendo com meus dados. Sim. Henrique, muito obrigado por essa primeira resposta. Essa foi uma ótima introdução para começarmos a nossa discussão, mas ainda temos muito que conversar hoje. Não sai daí que já voltamos depois de um rápido intervalo. Bem-vindo de volta ao PET Discute. No episódio de hoje, convidamos o professor Henrique Pereira para entendermos melhor como a inteligência artificial trabalha junto das redes sociais. Henrique, no bloco anterior começamos a entender como os algoritmos funcionam, mas estamos falando sobre inteligência artificial. Eu queria saber qual a diferença prática entre o algoritmo e a inteligência artificial. Tá, eu acho que essa é uma pergunta muito importante porque a gente está utilizando como sinônimos, né? Algoritmos e inteligência artificial, e não necessariamente são, porque a inteligência artificial é composta por algoritmos, mas algoritmo, a definição mais simples de algoritmo é uma receita. Quando a gente pensa, por exemplo, uma receita de bolo, pré-aqueça o forno à temperatura média, coloque a farinha com fermento. Isso é um algoritmo, é uma sequência finita, tem um fim, de ações que um determinado sujeito vai realizar. Um algoritmo dentro da computação é uma sequência de cálculos. O algoritmo pega esse dado, transforma nesse dado, coloca nesse outro suporte. Isso é um algoritmo. Agora, a questão da inteligência artificial é como esses dados são trabalhados e qual a autonomia que esse algoritmo vai ter em relação à produção. Então, quando eu tenho um algoritmo de inteligência artificial, o sujeito programador, aquele que fez aquele código, dá certas autonomias para que aquele algoritmo haja de determinada forma. Então, é a partir dessa liberdade, entre aspas, que o algoritmo tem, ele vai conseguir gerar novos padrões, vai conseguir gerar textos, vai conseguir gerar imagens que não foram previstas pelo programador. Então, eu acho que essa distinção é importante. A gente tem que entender que nem todo algoritmo é inteligente, e a inteligência artificial é composta por algoritmos inteligentes. E como essa inteligência artificial se faz presente nas redes sociais para nós usuários? Como que nós somos afetados por ela? Eu acho que a gente tem que entender que existem alguns algoritmos dentro das redes sociais. Um algoritmo, não existe dentro das redes sociais apenas um algoritmo, mas uma combinação de algoritmos. Em outras palavras, uma combinação de funções dentro desses aplicativos que juntos fazem parecer aquele software uma coisa só. Então, quando eu tenho, por exemplo, dentro do Instagram, os stories, aquela parte de cima do Instagram, a escolha de ordem de quais usuários vão aparecer primeiro é um algoritmo que está determinando. O feed do Instagram, né, aquela lista de todas as publicações, é um outro algoritmo que está sendo executado. Então, às vezes, nós temos dentro da mesma tela 2 ou 3 algoritmos simultaneamente concorrendo à nossa atenção. Isso vai depender do quê? Do interesse do aplicativo. Às vezes, o aplicativo percebeu que eu e você interagimos mais em relação de qualidade, em relação de tempo. Para o algoritmo da rede social, isso é muito importante. Porque eu vou gastar mais tempo dentro do aplicativo. Se eu gasto 2 horas conversando com determinada pessoa, ele vai querer que eu continue interagindo por essa quantidade de tempo com essa pessoa, logo ele vai me mostrar mais conteúdo daquele usuário. Ao contrário, ele percebe que existe determinado usuário que eu pulo os stories. Ele não vai me apresentar mais esses stories, porque ele entende que aquilo vai me afastar da rede social. Então, é tudo uma briga por atenção, é tudo uma briga para que a gente permaneça conectado utilizando essas redes sociais. Sim. E para a gente entender um pouquinho mais sobre o uso dos dados nas redes sociais, a gente sabe que os dados não são utilizados de maneira neutra. Eles são usados para nos direcionar a assuntos, publicações e tudo que vemos nas redes sociais. Afinal, como que a inteligência artificial trabalha a favor das empresas que a gerencia? Essa é uma questão bem complexa, porque se a gente vai questionar as empresas de redes sociais, eles falam que os algoritmos têm autonomia, que é uma questão de popularidade, é uma questão de quase aleatoriedade que eles atribuem a essa escolha de informações. Mas agora, recentemente, eu acho que a gente pode até colocar uma lupa nesse caso. O Elon Musk, aquele bilionário, né, uma das pessoas mais ricas do mundo, acabou de comprar o Twitter por uma pequena fortuna, né, pequeníssima.
E ele ativamente está demonstrando o que ele está fazendo dentro do Twitter. Ele fala, estou alterando isso no Twitter, estou fazendo isso no Twitter. E todas as publicações que ele quer, e ele colocou isso explicitamente, estão ganhando maior alcance. Foi o caso, por exemplo, que a gestão anterior do Twitter tinha proibido que o Trump estivesse dentro do Twitter, que tweetasse, que participasse da discussão dentro do Twitter. O Elon Musk, em compensação, abriu uma votação perguntando, vamos dar novamente voz ao Trump? E o resultado foi positivo. Sim, vamos dar voz ao Trump. Mas quem garante que ele não adulterou essa questão de votação? Sendo que ele que está controlando o código. Qual é a vontade dele por trás? A gente tem que entender que esses algoritmos, de fato, têm autonomia, mas esses algoritmos são programados por pessoas que têm interesses políticos. Qual o interesse político do maior bilionário do mundo? Qual o interesse político dessas empresas? O que eles estão ganhando com isso? Eu acho que essas são as questões que a gente tem que levantar. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão das fake news, existe uma cadeia de produção que está gerindo essas fake news. Eles estão patrocinando os links? É de forma orgânica? Ou essa forma orgânica é manipulada a partir de ação de robôs? Então, essas são questões que a gente tem que entender e a gente só vai conseguir compreender isso se a gente conseguir descortinar o funcionamento dessas redes sociais. Interação gera mais interação ou vontade das redes sociais em direcionar determinados conteúdos para públicos específicos que gerem interação? Então, são questões que a gente tem que levantar. A gente tem essas respostas? Não, porque as redes sociais funcionam em caixas pretas. Sim. Tudo é opaco. A gente não tem acesso ao capô, que a gente fala, né? A gente só tem acesso ao volante, a gente publica, a gente curte, mas ao capô, ao motor de funcionamento, nós não temos acesso. Henrique, o papo está ótimo, mas eu vou chamar rapidinho mais um intervalo. A gente vai entender um pouco mais sobre como os nossos dados são utilizados nas redes sociais e no próximo bloco vamos aprofundar essa discussão e entender qual efeito isso tem sobre nós. A gente volta daqui a pouquinho. E voltamos agora com o último bloco da 5ª edição do PET Discute. Estamos aqui com Henrique Pereira, doutorando em comunicação pela Unesp, discutindo sobre o uso da inteligência artificial nas redes sociais. Henrique, nos primeiros blocos nós entendemos melhor como os algoritmos funcionam e agora eu gostaria de falar um pouco mais sobre o uso da inteligência artificial e como ela atinge seus usuários. Como que essa inteligência pode ser utilizada para alterar a experiência prática dos usuários dentro da rede social? Então, essa é uma questão que depende muito da função da inteligência artificial dentro das redes sociais. Se a gente pensa, por exemplo, que a gente está inserido em redes sociais que demandam da gente produção de conteúdo. E se existisse um algoritmo de inteligência artificial que nos permitisse criar conteúdo para essas redes sociais com suporte da inteligência artificial? Já existem algoritmos específicos de criação de imagem a partir de inteligência artificial. É o caso do DALL-E, por exemplo. O DALL-E é um algoritmo que você escreve, por exemplo, em inglês, um comando. Por exemplo, um cachorro vestido de astronauta, como se fosse uma pintura a óleo do século XVI. E esse algoritmo vai produzir uma imagem com essas características. Então, eu consigo muito vislumbrar um espaço em que a inteligência artificial vai nos ajudar na produção de conteúdo. Já é algo que existe no mercado profissional da comunicação. Então, se a gente vai para um estúdio de televisão, as câmeras estão sendo operadas por robôs que têm códigos de inteligência artificial para acompanhar o apresentador, para realizar todos os cortes. Já existem softwares para fazer edição com inteligência artificial. Eu acho que o próximo passo é que esses recursos que já estão na indústria do entretenimento, na indústria da informação, da comunicação, passem a estar disponíveis dentro das redes sociais. Atualmente, dentro desses espaços das plataformas sociais, está principalmente na curadoria de informação que aparece para nós usuários. Ainda não existe um espaço de experimentação, de criação de conteúdo, mas eu acho que esse vai ser o próximo caminho. Uhum. E ainda tratando da forma como nós experienciamos as redes sociais,
Podemos pensar sobre como a inteligência artificial pode ser utilizada para manipular a forma como que a gente enxerga o mundo. O termo viés de confirmação é usado para explicar a nossa tendência a buscar por informações que confirmem as nossas próprias crenças. Aí eu queria saber se você vê que as redes sociais têm a capacidade de potencializar essa nossa tendência. E se sim, como que isso ocorre? Eu acho que essa é uma questão quase psicológica, na verdade. Quando a gente pensa no papel que aquela informação, quando recebida pelo usuário, pode desempenhar no seu acreditar, no seu agir. Mas a partir do ponto de vista da comunicação, a gente entende que o sujeito, o usuário, ele é crítico. Ele não vai acreditar em todas as informações que vão aparecer no feed dele. Em compensação, a gente sabe que determinados conteúdos para determinados públicos causam um efeito positivo de crença do que está sendo compartilhado. Acho que vivenciamos muito isso nessas últimas eleições. A questão é, o que faz determinado conteúdo ser crível e determinado conteúdo não ser crível? Muito provavelmente quem compartilha. Então, ainda existe o papel humano, ainda existe o papel de determinadas instituições. Determinados grupos acreditam em determinadas instituições, determinados sujeitos. Outros não veem verdade naquele discurso. A partir de um ponto de vista da semiótica, a gente questiona o que é verdade. A gente fala bastante em um parecer real, em algo que parece para determinado usuário, para determinado sujeito real. Então, a gente está falando muito mais em um nível da crença do que num nível realmente da verdade. A percepção da verdade é algo muito subjetivo. Quando a gente pensa, então, nesse cenário de crenças, de parecer verdades, a inteligência artificial, entendendo como determinado sujeito ou grupos de sujeitos acredita, faz acreditar, consegue produzir conteúdos, discursos especificamente para aquele grupo. Isso não é novidade para a comunicação. Quando a gente pensa nas estratégias jornalísticas na televisão, no rádio, no jornalismo impresso, enfim, todos os meios de comunicação, esses profissionais de comunicação sabem que existem algumas estratégias para parecer neutro, para parecer objetivo, mas é tudo uma estratégia discursiva. A questão é como automatizar essas estratégias e dar uma certa autonomia na produção de conteúdo. Isso é seríssimo, seríssimo, porque dentro da lógica da comunicação profissional, a gente tem uma lógica editorial. São profissionais formados que escolhem quais conteúdos vão ser veiculados, vão ser disponibilizados de forma pública, sobre quais critérios? De relevância, de importância, de objetivo social, político, etc. A partir de um ponto das redes sociais em que não existe um editor, existe um algoritmo que filtra, um algoritmo que encaminha determinados conteúdos para os usuários. A gente perde a figura do editor. A gente tem um interesse comercial, a gente tem um interesse da retenção de audiência. Agora, caminhando para o momento final da nossa discussão, eu queria saber como que a gente pode relacionar com as redes sociais essa questão da inteligência artificial, como que a gente articula esses dois termos e como que isso pode acontecer de uma maneira mais humana. Essa é uma questão que a gente tem que primeiro questionar o que é inteligência artificial e o que é rede social. Porque eles parecem que andam juntos, mas não necessariamente. Quando a gente pensa, por exemplo, no Orkut, que talvez foi a primeira rede social aqui no Brasil que teve um alcance grande, uma popularidade grande. Existia sociabilidade dentro dessa rede? Existia. As pessoas tinham comunidades, comunidades específicas, que as pessoas entravam nessas comunidades e conversavam entre si. Aquelas pessoas que faziam parte da comunidade tinham discursos e diálogos entre si. Cada rede social vai ter uma determinada estrutura que vai organizar a sociabilidade. Quando a gente vai, por exemplo, para o LinkedIn, o LinkedIn tem uma função específica, que é promover networking empresarial de um viés mais profissional. Mas quais são as lógicas de funcionamento? Existem curtidas no LinkedIn? Existem outras formas de você interagir com as publicações? Quais são as formas de relacionamentos? Existe uma versão paga? Existe uma versão gratuita? Quando a gente vai, por exemplo, para o Twitter, quando a gente vai para o Telegram, quando a gente vai para todas essas redes sociais, cada rede social tem uma lógica específica. E dentro dessas lógicas específicas de interação, de sociabilidade, a gente pode questionar onde que a inteligência artificial pode
funcionar. Quando a gente tem redes sociais que têm feeds automáticos, essa é uma possibilidade. Esse feed é alimentado a partir de qual lógica? A gente pode pensar em feeds sem inteligência artificial. É a proposta de algumas redes sociais que vem surgindo agora que querem trazer para o usuário um determinado controle sobre aquele conteúdo que a gente está consumindo. Porque a gente sabe que a gente recebe muitas notificações ao longo do dia nos nossos celulares, nas nossas redes sociais, que a gente não pediu para ter essas notificações, que a gente não quer acessar aquelas informações. Mas o modelo de negócio dessas redes sociais faz com que a gente receba aquelas notificações, porque existe algum sujeito, alguma instituição que está pagando para aquela rede social mostrar aquele conteúdo. Agora, como combinar um modelo de negócio que é gratuito para o usuário, que existe um mercado publicitário por trás, implicando uma audiência para aqueles anúncios e, ao mesmo tempo, controle sobre o feed, essa é uma resposta que o mercado profissional das redes sociais ainda não encontrou. Ou eles vão partir para um modelo publicitário, sem publicidade, ou seja, pagando mensalidades, é o caso, por exemplo, do Spotify. Você paga uma mensalidade, não tem anúncio, você faz o que quiser com as músicas, com as ferramentas do Spotify, ou é um modelo gratuito que a gente consome publicidade e, graças a esse consumo de publicidade, a gente tem que consumir conteúdos que a gente não quer consumir. Então, eu acho que é uma questão de entender o modelo de negócio para que essas empresas consigam equilibrar esse feed com determinado controle do usuário. Henrique, muito obrigado pela sua participação aqui no Pet Discute. Eu adorei receber você aqui no estúdio e poder ouvir um pouco mais sobre essa questão da inteligência artificial combinada às mídias sociais e aos algoritmos. Volte sempre. Obrigado, Fábio. Muito obrigado, Henrique. A 5ª edição do Pet Discute vai ficando por aqui. Nessa temporada, passamos por temas como o uso da inteligência artificial para a produção audiovisual, falamos sobre produtos interativos e hoje sobre a inteligência artificial e mídias sociais. Não deixe de acompanhar o Pet de rádio, TV e internet nas redes sociais e ficar por dentro de nossas produções. Gostaríamos de agradecer todos os nossos convidados que recebemos aqui no estúdio por tornarem nossas discussões tão proveitosas. Agradecemos também à TV Unesp por nos apoiar e possibilitar a realização dessa edição do Pet Discute. Por fim, agradeço a você, espectador, por nos acompanhar até aqui. Nos vemos na próxima edição do Pet Discute. Até logo!